Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Vamos começar a nossa live. Hoje um tema extremamente esperado por todo mundo: alienação parental. Uma situação que muita gente vive constantes ameaças de que o pai vai entrar com um pedido de alienação parental, de que ele vai tomar medidas para tentar tomar a guarda de seu filho. Geralmente essas falsas acusações, elas acontecem logo depois de quando você toma coragem para poder buscar os direitos do seu filho. E aí o pai se sente ameaçado e começa a criar situações para dizer que você está cometendo alienação parental e está tentando afastar ele da convivência com o filho ou com a filha. Boa noite para todo mundo que está chegando agora. Hoje a gente vai trazer de forma extremamente prática tudo que você pode fazer para poder conseguir desmistificar, desmentir essas falsas acusações e responsabilizar o pai por falsas acusações, porque fazer falsas acusações de alienação parental tipifica conduta de violência e, dependendo da situação na qual aquilo aconteceu, pode dar medida protetiva, o pai pode perder a guarda fica unilateral ao seu favor, pode acontecer uma restrição de convivência, tem severas medidas que podem ser aplicadas nesse tipo de situação. Primeiro de tudo, gente, vocês têm que entender o que é alienação parental. E hoje eu vou liberar, o conteúdo que a gente vai liberar hoje, gente, é maravilhoso, porque são respostas prontas para que nunca mais você tenha que sofrer com esse tipo de situação. Por quê? Porque muitas vezes você fica na dúvida, você sofre a acusação, você fala, o que eu vou fazer agora? O que eu vou falar agora? Porque às vezes você fala, eu não tenho provas, eu estou sofrendo aqui esse processo de alienação parental, só que eu não tenho provas para mostrar que não está acontecendo. E eu vou te ensinar nessa live como você vai produzir essas provas. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é alienação parental? Alienação parental é quando um dos genitores ou um dos familiares do seu filho tenta reduzir a imagem do pai ou da mãe, envenenando a cabeça da criança para colocar a criança ou adolescente contra o pai ou contra a mãe. Na alienação parental, se traz um prejuízo terrível para a criança. Por quê? Porque muitas vezes ela passa a ter uma visão errada do seu pai ou da sua mãe. Só que essa lei ela foi extremamente mal redigida, justamente porque ela não traz um procedimento para que a pessoa que está sendo acusada consiga comprovar que aquilo é mentira. Por quê? Porque muitas vezes vai depender da situação que você mostra ali no processo. Só que como você está conversando com uma pessoa, você não espera vir esse tipo de falsa acusação. E aí muitas vezes a pessoa já está se armando, ela está com um advogado malandro ali, que vai orientar ela a ter esse tipo de conduta, de produzir provas falsas, e a outra não se preparou. Na hora que vai para o processo, aí a mãe bem intencionada acaba perdendo, e o pior de tudo, que geralmente esse artifício ele é utilizado por pais agressores e abusadores. Vocês já viram aqueles vídeos aqui no Instagram, uns vídeos muito tristes de criança gritando, chorando dentro do fórum, falando, não quero ir com ele, eu não quero ir com ele. Então, essa situação é geralmente quando os juízes entregam as crianças para genitores que são abusadores, mas usaram da lei de alienação parental para poder tomar os filhos das mães. O que acontece? Para você evitar esse tipo de falsa acusação, o primeiro de tudo é você documentar tudo. Ou seja, toda conversa que você tiver com o pai e toda situação que for passada, você vai buscar registrar através de mensagens. E se você conversar com ele por áudio, você vai gravar essas ligações. E quando seu filho chegar, se ele tiver algum comportamento estranho ou falar que o pai falou alguma coisa de você, você pode gravar sem problemas. Você participando daquela conversa é um direito seu documentar ela. Essa prova não pode ser invalidada. O que acontece? Quando você começar a documentar tudo, se ele vier com essas falsas acusações, você vai mostrar para o juiz que, na verdade, ele é que estava criando aquela situação.
Vou te dar um exemplo. O cara nunca vai ver o filho e ele começa a falar que você que impede que ele conviva com o filho. Só que é ele que não vai lá. Como que você vai impedir uma pessoa que nem participa? Então, todas as vezes que ele não comparecer na visita, você vai mandar uma mensagem e vai falar assim: fulano, por que você não veio visitar nosso filho ou nossa filha hoje? Ele ficou te esperando. Inclusive, eu fiz a minha programação que foi prejudicada por causa da sua ausência. Ou então uma outra situação muito comum. O cara vai lá, não aparece na vida do filho durante anos, do nada ele vai lá e aparece e fala assim. E o filho tem resistência, porque para o filho aquela pessoa ali é um estranho. E aí ele fala, não, eu não quero ir com meu pai, né? Ou então não quero ir com ele, eu quero ficar com a minha mãe. E aí o cara fala, você tá colocando o nosso filho contra mim. Você vai pegar e vai falar, fulano, não existe isso. Na verdade, é você que nunca se fez presente na vida dele. Então, essa aproximação, ela deve acontecer de forma gradual, porque ele te reconhece como um estranho. E você sempre vai dizer, eu sempre incentivei a convivência de vocês. É você que não se fez presente. Você trazendo isso documentado no WhatsApp pelas mensagens, se ele vier com mentiras, você tem lá todas as provas para poder conduzir até o estudo psicossocial do processo. O que você vai fazer quando você sofrer esse tipo de falsa acusação de alienação parental? Vou te dar um método infalível que a gente ensina para as nossas clientes aqui. O método chama método DEI. D-E-I. D é de desmentir. E é de explicar. E I é de instruir. O que você vai fazer nessa situação? Primeiro, desmentir. Quando ele vem com uma falsa acusação, a primeira coisa que você deve fazer é desmentir a acusação dele. Então, como eu falei, você não permite que eu veja o nosso filho. Você vai falar assim, isso é uma mentira. Em segundo lugar, você vai explicar o que de fato está acontecendo. Na verdade, o que acontece é que você sempre vem sem avisar ou em horários inoportunos, que são incompatíveis com a rotina dele. E depois você vai instruir. Eu nunca disse ao nosso filho para não conviver com você ou nunca impedi. O que eu sempre fiz foi a minha obrigação de mãe de fazer com que nosso filho cumpra com as responsabilidades dele e sempre ressaltei a importância da sua participação. Mas é preciso que você me avise antes para que eu me programe, para que o nosso filho se programe e para que você consiga estar com ele. Você não está entrando na sua casa. Na minha casa tem regras e tem momentos. Você não pode entrar e sair a hora que você bem entender. Se você levar a condução da conversa dessa forma, você pode ficar despreocupada que não tem como ele te pegar. O conteúdo que a gente vai liberar hoje vai dar respostas prontas, como essa que eu falei aqui, para você só copiar e colar quando ele te mandar esse tipo de mensagem te acusando falsamente de alienação parental. Outra coisa que você vai ter que fazer, voltou da casa do pai. Vocês não sabem uma coisa que eu tô vendo está se tornando muito comum. O que está acontecendo? Eu tô percebendo que ultimamente tem muito pai que tá falando para a criança que na verdade a mãe dele é a madrasta. Isso não pode acontecer de forma alguma. Isso é alienação parental severa. E nesse tipo de situação, você pode pedir até a restrição da convivência com o pai e com a madrasta. Você pode entrar com medidas contra a madrasta também. Por quê? Porque imagina se a criança começa a confundir na cabeça dela de fato quem é a mãe dela, o prejuízo que isso não vai trazer. Portanto, você consegue fazer um pedido até antecipado pelo afastamento dessa madrasta. Só que aí, o que você vai ter que fazer para antecipar esse pedido? Você vai ter que filmar aquela situação em que a madrasta comete alienação parental. Por quê? Porque se você não tiver isso gravado ou que o seu filho chegando, reportando, porque, claro, você não vai ter como chegar lá e filmar o que acontece na casa do pai, mas o que seu filho fala, você tem. Às vezes ele não te chamando de mãe, ele te chamando pelo nome e falando que a mãe dele é a madrasta. Levando isso ao processo, você consegue com que medidas sejam tomadas e esse problema seja resolvido. O que a alienação parental pode causar contra o pai? Ela pode gerar perda da guarda, pode gerar restrição da convivência, pode gerar aplicação de multa, pode gerar advertência e dependendo da situação, você pode inclusive incorrer ele em algum tipo criminal.
Porque, por exemplo, muitas vezes o pai fica te difamando para o seu filho, falando mal de você, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. O que você pode fazer quando ele faz isso? Você vai pegar os relatos que o seu filho traz, gravar e vai falar que o pai te trata de uma forma extremamente violenta, agressiva e ainda envenena a cabeça do seu filho. Você consegue medida protetiva com esse tipo de situação, porque alienação parental é sim um tipo de violência, violência psicológica, porque ele está usando o seu filho para te atingir e te torturar. E, ao mesmo tempo, você pode tomar as medidas de violência, você pode tomar as medidas de alienação parental com essas consequências que eu falei. Quanto mais rico estiver o seu processo, quanto mais informações, mais provas, maior é a chance dele dar certo. Mais bem estruturado ele está, mais você vai conseguir fazer com que o juiz afaste o pai da convivência do filho ou tire totalmente a autonomia do pai sobre o filho, te dando a guarda no lateral. Quando você se preparar para essa ação, é essencial que você tenha uma pessoa muito boa do seu lado. Não pega qualquer advogado, tanto para defender quanto para entrar com uma defesa, com um processo de alienação parental. É um processo muito delicado, porque a lei que fundamenta esse processo ela é mal feita. Então tudo tem que ser muito bem trabalhado ali dentro daquele processo. Porque senão você pode ter certeza que vai dar um problema gigante e você vai acabar tendo mais dor de cabeça do que você teria se não tivesse contratando uma pessoa boa para te assessorar. Uma outra coisa, gente, isso quase nenhum advogado conhece. Existe uma situação chamada autoalienação parental. Autoalienação parental é exatamente o que eu falei. Quando o pai se afasta do filho, mas ele acusa a mãe de estar cometendo alienação parental. Ele mesmo se afasta e justifica para o filho o seguinte, ele fala assim: meu filho, eu não vou te ver, minha filha, eu não vou conviver com você porque sua mãe não deixa, porque todas as vezes sua mãe impede. Isso é uma atitude de alienação parental também. Por quê? Porque ele está tentando envenenar a cabeça de seu filho e mudar a imagem que ele tem de você. Então, se você demonstrar gravando seu filho falando isso e junto com prints dele conversando com você consegue produzir os mesmos efeitos no poder judiciário. Assim como você consegue se defender se ele vier te acusando. Outra coisa, se ele entrar com uma ação dessa e ele estiver cometendo, você pode entrar com um processo chamado reconvenção. Não é bem um processo, é como se fosse uma defesa atacando. Você entra contra ele e toma as medidas devidas para poder fazer com que ele seja responsabilizado pela alienação parental. Quem passa por esse tipo de situação tem que ter muito cuidado porque está pisando em ovos. Se você está percebendo que o pai de seu filho está agindo assim, documenta tudo e age exatamente como eu vou colocar na cartilha que eu vou fornecer para vocês. Porque é um processo muito perigoso e vocês podem ser extremamente prejudicadas se vocês não aplicarem o que eu vou colocar dessa vez aqui. Porque esse processo é um dos poucos que vai fazer com que você... Uma das poucas situações que pode fazer com que você perca a guarda de seu filho. Gente, é muito sério. Depois pesquisa a respeito dessas situações onde as pessoas não estão bem assessoradas, pra você ver como que é triste os vídeos das crianças sendo entregues para esses pais. E muitas vezes são pais agressivos, são pais abusadores, são pais que querem o mal do filho, porque eles usam essa lei como meio de controlar. Parece que agora com o novo Código Civil vai ter uma reforma, eles vão tirar essa lei, vão mudar a organização da forma como funciona esse procedimento. Mas até lá, todo cuidado é pouco e vocês têm de aplicar esse material que eu vou fornecer. Eu vou até fornecer ele aqui agora para que vocês já possam estar pegando ele, porque tá muito top e você vai conseguir usar já essas respostas prontas que eu estou colocando. Vai mandando as perguntas que vocês tiverem também, porque depois eu vou estar respondendo elas. Deixa eu só encontrar aqui em qual aba que tá o código. Gente, esse aí, ele tá explicando assim, para poder mandar a pergunta, você vai clicar no balãozinho aqui embaixo com a interrogação. Mas esse de hoje, ele tá explicando assim, tintim por tintim, exatamente quais são as situações de alienação, quais são as situações de autoalienação, como você vai responder, exatamente o que você precisa fazer, como que você vai produzir as provas.
Aqui, ó. Esse é o nome do nosso método. Como se aplica o método DEI? Já manda aí, eu já quero que vocês testem para eu poder ver se vai dar certinho aqui. Deixa eu fixar. Comentando a hashtag do hashtag método DEI, você vai receber nosso material exclusivo que eu preparei para vocês hoje. Esse é um dos materiais que a gente preparou dos Dias das Mães. Esse tá muito top. Só colocar a hashtag método DEI aí, ó. A conexão tá perfeita aqui. Vamos ver. Está tudo certinho. Ah, já tá enviando aqui. Método DEI, beleza. Pode mandar, tá certinho. Só colocar a hashtag método DEI, me avisa aí. Vocês estão recebendo já o link? Já estão recebendo o link? Tá todo mundo recebendo? Só colocar método DEI. Me conta aqui no chat. Compartilha essa live que a gente vai responder as dúvidas de vocês. Que essa live vai explicar exatamente como que você vai se defender desse tipo de situação. Já manda aí para todo mundo que está passando por esse tipo de situação, que você sabe que o pai do filho da pessoa tá ameaçando, tá falando que vai tomar a guarda. Maravilha, graças a Deus que tá todo mundo recebendo. Dessa vez ele foi redondinho. Gente, esse material aí, ele tá muito diferenciado. Dá uma olhada. E o de amanhã também tá muito interessante. E domingo vai ser a cereja do bolo. Então vocês não percam, lembrando, a partir de amanhã é 18 horas, tá? Então vai ser 18 horas no sábado, 18 horas no domingo, porque foi o melhor horário que o pessoal votou para poder estar fazendo esses outros dias de live. Seguinte, quando você entrar com uma medida para poder pleitear o seu direito contra alienação parental, você vai ter que abrir um processo judicial. Dentro desse processo judicial, é essencial que, além dessas provas, você também traga testemunhas. Quem pode ser testemunha? Eu vou te falar de alguns outros documentos que você pode levar para esse processo que vão fazer toda a diferença. Primeiro, não tem ninguém que eu penso que poderia ser testemunha, ninguém presenciou essa situação. Nem a pessoa que trabalha na sua casa, mas eu sei uma pessoa que está vendo comportamentos estranhos que fica muito tempo com seu filho. Sabe quem? A professora. A professora da escola. A professora, muitas vezes, ela vai passar ali o período da tarde inteiro, o período da manhã inteiro com seu filho. Às vezes ele estuda em período integral. Então, chamar a professora como testemunha, pedir histórico escolar, porque o que vai acontecer? Na escola, quando seu filho não comparece, você tem lá o histórico de faltas, você tem as notas, você vai ter também os momentos em que ele é chamado na diretoria, ou se ele passou mal, eles botam um registro do acompanhamento do aluno. Você vai pegar esse registro da escola, se o seu filho fizer acompanhamento psicológico, você vai pedir o prontuário do seu filho. Ou então, se ele está iniciando tratamento psicológico, você vai pedir para o psicólogo dele ou para o psiquiatra manter o prontuário detalhado. Por que prontuário e não um laudo do médico? O laudo não é interessante porque dá parcialidade e também cria uma questão de causa e efeito. O prontuário é simplesmente um histórico do paciente. E se você pedir para que o médico faça de forma detalhada do seu filho, quando você levar esse histórico para dentro do processo, ele vai falar todos os motivos de quando o seu filho foi ao médico, por que ele estava lá, o que ele se queixou, o que aconteceu, o que foi falado durante a consulta com o psicólogo. Ou seja, você consegue produzir um laudo, você vai ter um relatório robusto da situação do seu filho. E aí você vai conseguir dar o mesmo efeito que você teria do médico dando uma declaração, porém você vai ter validade legal. Então esses dois hacks o médico que acompanha seu filho, ou o psicólogo que acompanha, fazer o prontuário de forma completa e detalhada, pedir à professora para poder depor no processo e também pedir para a escola para que forneça todo o histórico do seu filho. Porque com esse histórico você vai conseguir trazer a situação que seu filho está passando, porque muitas coisas as crianças manifestam na escola. Outros ambientes que ele também participa, às vezes tem uma colônia de férias, às vezes ele faz um futebol, compartilha isso com outras pessoas. Vale a pena você conversar com essas pessoas que interagem com seu filho, porque muitas vezes ele vai reportar essas questões a elas e essas pessoas podem te ajudar dentro desses processos.
Isso faz toda a diferença no seu processo de alienação parental. Porque se você juntar essas provas que a gente ensina você a produzir, se você juntar com as informações que essas pessoas que estão com seu filho parte do dia podem te repassar, se tem uma cuidadora, alguém que te ajuda ficando com ele, pergunta para essa pessoa. Mesmo que não seja uma pessoa contratada, seja sua mãe, uma amiga, uma irmã, pergunta para ela, vê como é que ele está se comportando, o que ele está relatando. É claro que, sendo sua mãe, sua irmã, a força da prova, ela não vai ser escutada como testemunha, ela vai ser escutada como depoente, por causa do grau de parentesco. Diferente de um funcionário, que o funcionário ele já vai ser escutado como testemunha, porque o vínculo de emprego não necessariamente ele invalida a capacidade da pessoa de ser uma testemunha. Mas você construindo essas provas da forma como eu falei e usando o auxílio dessas pessoas e entrando em contato com a escola, você pode ficar tranquila, que você vai tanto conseguir se defender com toda tranquilidade um processo de alienação parental, quanto também você vai conseguir embasar um contra o pai. E se ele está cometendo alienação ou autoalienação, você pode entrar com uma reconvenção e ir para cima dele com tudo, para poder fazer com que ele seja punido, perca o direito à guarda, tenha a convivência restrita, passe um carão lá na cara do juiz tendo que te pedir desculpa e prometer que não vai fazer aquilo, inclusive assinando um termo, e seja responsabilizado por todo o mal que ele está fazendo com você. Tomando essas medidas, você vai ficar tranquila e vai ter paz para poder criar seu filho. Gente, quero que vocês mandem as dúvidas aqui embaixo, ó, a respeito dessas questões de alienação parental. Que eu vou responder as cinco dúvidas interessantes aqui, igual a gente faz em todos os finais de live. Então, esse assunto da alienação parental, até por sexta-feira, fiz um assunto compilado de forma prática. Apesar de ser um assunto curto, ele é extremamente complexo. Por quê? Porque dentro do processo você precisa ter essas provas, senão ele não vai para frente, ou então senão você é injustiçada. Outra coisa, para quem entrou na live agora, não esquece. Se o pai fica entrando com um processo atrás do outro, se quando você pediu a pensão, ele pediu a guarda contra você, depois resolveu a questão da guarda e da pensão, o juiz determinou que ele só queria te perturbar, ele foi lá e entrou com um processo de alienação parental. Tem muito pai que fica o tempo inteiro indo na polícia, conselho tutelar, assim, infernizando a vida da mãe. Entra com um pedido de medida protetiva por violência psicológica e violência processual. Se ele fica falando mal de você pro seu filho, a mesma situação. Se ele fica tentando te pressionar, te fazer sentir uma mãe ruim, se ele tenta te diminuir, você tem todo o direito de abrir um processo por violência doméstica contra ele. Porque assim você vai conseguir afastar ele, já vai garantir a guarda no lateral do seu filho e depois você segue no processo de alienação parental com muito mais tranquilidade, muito mais firmeza e já embasando esse afastamento do pai. Tá? Você pode ficar tranquila que isso aí é o caminho que vai te fazer vencer e prosperar. E tem muito pai sacana que fica entrando com um processo atrás do outro para poder te fazer gastar recursos e também para poder te fazer se sentir mal e te agredir psicologicamente. Mas para isso a lei tem remédio, inclusive a Lei Maria da Penha. Vamos lá agora para as perguntas. Bruninha Viana. Tem guarda provisória no lateral e o pai tem direito à visita assistida em final de semana alternado. Tem que recebê-lo com a amiga e ele vir de surpresa, mesmo que não é no final de semana de visita? Não, não tem. O negócio é o seguinte, quando você tem um regime regulamentado e dentro da ação de alienação parental, é interessante você falar isso, dentro da ação de alienação parental pode haver uma revisão do regime de convivência, assim como pode ter uma mudança do regime de guarda, você pode cumprir exatamente o que está no papel. Você tem a opção de flexibilizar se você quiser, mas se aquele final de semana é seu, pode negar despreocupada. O pai tem de se organizar e ele tem de cumprir com os dias que ficaram estabelecidos. Você não vai ter prejuízo nenhum se você negar a convivência do pai. Inclusive esse final de semana, que é seu final de semana das mães. Dia das mães é com a mãe. Não tem isso do dia das mães passar com o pai. Se o dia é feito para a mãe, passa o final de semana com a mãe. Vamos lá. Agressão constatada pelo IML com processo. Voltei por dependência financeira.
terminei com se guarda no lateral. Amanda, vou te contar uma coisa, tá? Até um assunto que a gente vai estar falando amanhã sobre a questão de violência. É muito preocupante e eu quero que você tenha muito cuidado, porque, e não se sinta mal também, é muito comum que pessoas que sofrem situação de violência doméstica acabem voltando para os lares onde isso aconteceu. Muitas vezes por causa de questões de dependência financeira, às vezes até mesmo uma dependência emocional que a pessoa tem. Porque é uma estratégia do agressor tentar fazer com que você sinta que ele é seu único porto seguro. Ou então que ele é uma pessoa boa, apesar da forma como ele age quando ele bebe ou quando ele está nervoso. Ele não é uma pessoa boa. Se afaste dessa pessoa. Inclusive, quem sofre violência doméstica tem direito de, se tinha dependência financeira, tem direito de pedir pensão, tem direito de pedir para que ele pague o aluguel, você tem direito de pedir uma pensão para seu filho ou para sua filha, e além de tudo, você pode pedir a guarda no lateral. Você pode fazer tudo isso, e se ele ainda estiver tentando envenenar a cabeça de seu filho ou de sua filha, você ainda pode tomar medidas de alienação parental para trazer esse afastamento e ainda responsabilizar ele. Outra coisa que a alienação parental faz, aplicação de multa também. Porque se todas essas medidas não funcionarem, você ainda pode aplicar uma multa para todas as vezes que o pai cometer determinado comportamento. Por exemplo, falar mal de você, por exemplo, tentar te afastar do seu filho. A aplicação de multa vai se dar toda vez que ele tomar esse tipo de atitude. Então você pode ficar tranquilo, faz isso que eu te falei, que você vai garantir sua paz. Vamos lá. Vou colocar só as do assunto, gente. Aqui, ó. Pai sumiu desde os 8 anos. Voltou o dia, só que paga pensão se o menino for pra casa dele e o menino não conhece. Deixa eu te falar uma coisa, ele tem que pagar a pensão de qualquer forma. Ele tem obrigação de pagar a pensão do seu filho. E essa aproximação, você pode regulamentar judicialmente que juiz nenhum vai determinar uma reaproximação forçada. A aproximação ela vai acontecer de forma gradual, ou seja, o pai ele vai ter direito de primeiro visitar por algumas horas, talvez de forma assistida, porque você também não sabe quem é o cara. Há anos você não tem convivência com ele. Seu filho também nunca teve convivência com ele. Igual eu falei no início da live, é um estranho. Então, conforme seu filho for tendo confiança, você for percebendo quem é aquela pessoa que está com o seu filho, aí a convivência ela pode se estender. E durante o curso desse tempo, fica muito atenta para o que ele vai falar para o seu filho. Porque é muito comum nesses pais que somem por anos começar a envenenar a cabeça da criança para justificar a ausência deles. Porque ninguém gosta de apontar para si e falar assim, eu sou um bosta. Porque é isso. O cara que abandona o filho dele depois aparece com essa historinha, é isso que ele é. E aí ele vai pegar e falar, não, sua mãe que nunca deixou eu te ver. Pensão tem que ser paga, se ele não pagar, ele vai preso, regulamenta a convivência, aguarda, porque ele nunca participou, ele não tem direito de decidir nada. A convivência vai acontecer de forma escalonada, ou seja, com o tempo, conforme for a evolução, e se ele se comportar bem. Porque se ele vier tentando envenenar a cabeça de seu filho, a gente afasta ele novamente. Toma essas medidas aí, porque aí você vai garantir que o bem-estar físico e psicológico do seu filho vai ser preservado durante essa reaproximação. Deixa eu ver um outro aqui. Pai ficou... Alessandra, pai ficou a favor da mãe e do padrasto. Pai, por favor. Bicho, eu não consegui entender essa pergunta dela. Vou ter que ir em outra. Pedido de guarda no lateral. Tá. Boa pergunta. Karina, é o seguinte, no pedido de guarda no lateral, o juiz ele determina também a questão da convivência se for pedido, porque guarda é um instituto, convivência é outro. Igual eu falei ontem, guarda é o poder decisório na vida dos filhos. Já a convivência é o poder de estar com os filhos. Voltando para o assunto da alienação parental, ela pode acontecer tanto em questões de guarda quanto em questões de convivência. Porque são justamente os dois poderes afetados na situação de alienação parental. Ou você descredibiliza a pessoa, ou seja, você tira o poder de guarda dela, o poder decisório. Porque a gente tem que lembrar
que quando você tem uma situação de serviência, por exemplo, respeito pai e filho, respeito mãe e filho, por que isso acontece? Aluno, professor, né? A mesma coisa, o Estado cidadão tem um efeito que aquela pessoa, ela só aceita o comando porque ela percebe a outra como autoridade. Se ela não perceber a outra como autoridade, claro, existem os meios, né? Os pais têm a questão da vida financeira, a orientação, mas o filho também tem que ver a mãe como uma autoridade. Quando o pai comete alienação parental, ele está justamente tirando essa visão do filho e colocando a mãe como uma pessoa abaixo dele, uma pessoa ruim. E aí o filho para de respeitar a mãe. Essa é uma das consequências da alienação parental. Ou mesmo afasta, né? Cria uma barreira sentimental entre eles ali. E aí o filho para de reconhecer a mãe com o mesmo carinho, o mesmo cuidado, porque o pai fica distorcendo a história. Na verdade, o pai que nunca participou, o pai que nunca se fez presente, a mãe que sempre cuidou do filho, a mãe que sempre amou, a mãe que sempre fez de tudo, tirou da própria boca para poder dar para ele. Mas aí o pai aparece como um herói, porque ele vai conviver com uma criança ali muitas vezes só no final de semana, e aí pega para divertir, pega para ir no shopping, pega para poder ter um momento de lazer. Claro, você está cuidando do seu filho. E criar um filho envolve cobrar, criar um filho envolve você, às vezes, fazer algo que ele não quer. Criança não pode fazer tudo que quer. E aí ele usa essa narrativa falando que com ele vai poder fazer tudo, a mãe é ruim e ele é bom, para poder distorcer a sua imagem na cabeça do filho. Então, a alienação parental ela pode acontecer tanto no impedimento, né, ou nessa acusação do impedimento de ver, de estar com a pessoa, de falar com o filho mesmo, mas também pode acontecer nessa situação de distorcer a sua imagem na cabeça do seu filho ou de sua filha. Então são os dois poderes afetados, a guarda e a convivência. Você tem que ficar de olho nessas duas coisas aí. Mas nessa situação aí, se teve o pedido das visitas, você vai regulamentar as visitas, ou se foi só a guarda, que é o poder decisório, vai discutir só a guarda. Então você tem que ver o que está sendo discutido nessa sua demanda. E se ele não participa, é claro que ele não pode ter guarda, né, gente? Por que o cara vai querer dar algum tipo de opinião na vida do filho se ele não se faz presente? Olha aí, pai agressivo, violento, viciado em bebidas e em jogos. Ele pode ter guarda compartilhada e conviver? Seguinte, guarda compartilhada de jeito nenhum. Trazendo essas provas é uma pessoa extremamente tóxica, que não consegue cuidar nem de si mesma, pelo que você está falando. Porque ele tem todos os tipos de vício. Imagino que seja uma pessoa extremamente pródiga, que deve estar em uma situação difícil. Então, ele não pode decidir nada da vida do filho. Agora, sobre a convivência, o que vai acontecer? Se ele já ofereceu algum tipo de risco para o filho ou fez mal para o filho, você consegue encerrar a convivência. Só que, se isso não aconteceu, se ele só é de fato um irresponsável ou omisso, o que você vai poder fazer? Você vai poder pedir uma convivência assistida, você vai pedir uma convivência por tempo limitado, algumas horas, ou então ajustar a convivência para que ela aconteça por ligação, por chamada de vídeo. Tem outras formas da convivência ser exercida. O afastamento completo, zero convivência, são casos muito raros e casos que, de fato, a presença do pai oferece um risco grande para o filho. Mas se for uma situação de irresponsabilidade do pai, é possível adequar aquela situação à convivência. Porque o judiciário ele entende que, acima de tudo, a convivência pai e filho é importante, a não ser que, de fato, o pai faça mal diretamente ao filho. Mas guarda de jeito nenhum, o cara não sabe nem cuidar dele. Vamos para a última pergunta. Excelente pergunta da Edmara. Posso mudar de estado com os meus filhos sem a permissão do meu ex? Você pode fazer a mudança de estado ou de cidade sem a permissão do seu ex, se você tiver guarda no lateral ou guarda compartilhada. Você não precisa pedir a permissão, mas
você precisa estabelecer um regime de convivência para que você não sofra uma acusação de alienação parental. Porque o que a gente falou nessa live? Que alienação parental é quando um dos genitores ou um dos familiares, porque pode acontecer, a mãe dele às vezes te descredibiliza, o irmão dele te descredibiliza, então você pode entrar com uma ação de alienação parental contra eles também. Mas nessa situação aí, o pai pode acusar que você impediu a convivência. É sempre nos poderes da guarda, o poder de decidir na vida do filho, o poder de estar com o filho, independente se fisicamente ou não, se por ligação, por videoconferência, que é a convivência. Com esses dois poderes, se você está mexendo na distância geográfica, vai mexer na convivência. Ou seja, você precisa fazer essa mudança, porém fundamentar a mudança e pedir que seja fixado um novo regime de convivência, levando em consideração a sua mudança, explicando que é você que cuida do seu filho, que você que atende a maior parte das necessidades dele, que o pai não se faz presente se ele não se faz, que foi necessário, que você foi em busca da sua rede de apoio, que você foi em busca de melhores condições de trabalho. Nessa situação você pode mudar tranquilo, só precisa deixar um regime de convivência estabelecido para que o pai não perca o contato com o filho. E se tiver a guarda compartilhada, que ele possa ter ciência também das mudanças que você está fazendo e participar quando for matricular numa escola, participar quando for introduzir valores, participar quando for ao médico. O direito de saber do estado de saúde, o direito de saber como está indo na escola subsiste mesmo com a guarda unilateral. Mas quando se tem a guarda compartilhada, ele deve ser informado e participar das decisões de quando você fizer essa mudança. Mas aí você já pode estar lá, é só para matricular em escola, você não precisa pedir benção para ele para poder mudar de cidade não, nem mudar de estado. Isso você pode fazer por sua conta. A única situação que você vai precisar de pedir para o pai autorização para poder se mudar com seu filho ou com sua filha, vai ser em mudança de país, porque só dá para sair com a criança com uma autorização expressa do outro genitor, ou então pedir o suprimento dessa autorização no Poder Judiciário. Mas se for uma situação em que você tem guarda unilateral e o pai não participa, não tem porquê o juiz não dá, porque o pai só não vai dar de birra. Então você pode ficar tranquilo, fazer a sua mudança, mas fixando já um regime de convivência para o pai não te acusar de alienação parental e juntar no processo a motivação da sua mudança, mostrando que você foi em busca de melhores condições de vida ou estar perto das pessoas que te ajudam, te protegem e te amam. Com isso, você pode ficar tranquilo. Gente, eu quero agradecer todo mundo que participou dessa live. Quem ainda não comentou, coloca hashtag MétodoDay, ou então quando eu postar a live, é só botar a hashtag que você vai receber esse nosso material exclusivo com as dicas práticas que a gente preparou explicando sobre como você vai se defender e como você pode entrar com uma ação de alienação parental contra o pai e colocando respostas prontas. Ele te acusou? Copia e cola, responde ele e acabou. Você está protegida, você vai ter munição para se defender no processo. Assiste essa live quem não viu desde o início, porque a gente deu o caminho das pedras para você conseguir resolver sua vida e nunca mais ficar escutando falsas acusações, assim como responsabilizar o pai, não só na esfera civil, não só na vara de família, mas também na criminal, para que ele aprenda a nunca mais ficar te pressionando, te violentando psicologicamente, envenenando a cabeça do seu filho. Um beijo, amanhã 8 horas eu tô esperando, amanhã é 6 horas, 18 horas eu tô esperando vocês na nossa quarta live, viu? Até mais, gente. Boa noite, uma boa sexta-feira. Bom descanso.